localizações ao longo do nervo. Então, aqui a gente pode ver, né, o gânglio da raiz dorsal, que é esse grandão aqui. Quando o dano é no gânglio da raiz dorsal, a neuropatia é muito pior. É uma neuropatia mais grave e normalmente irreversível. Então, quem pode causar? As platinas, os alcaloides da vinca e, de novo, o cortisomide. Ao longo do nervo, a gente pode ver aqui que pode também alterar os microtúbulos, os taxanos, a vinca e o cortisomide também, os canais iônicos, principalmente canal de cálcio e sódio, também a oxalatina, pode atingir a mielina, que são os taxanos, vinca e cortisomide, uma disfunção mitocondrial também pode acontecer, e as fibras dos nervos pequenos, os taxanos, vinca e cortisomide. Então, todo o nervo pode ser afetado dependendo da droga. Isso é muito importante para a gente saber. As manifestações clínicas vão variar um pouquinho em decorrência de onde ele está atuando. Então, tentar falar rapidamente a fisiopatologia, porque é complicada, mas o que é muito importante a gente saber. Por que causa essa neuropatia? Por quê? Porque você tem uma liberação de óxido nítrico e radicais livres. Isso vai levar à toxicidade e vai levar à dor neuropática. Normalmente por uma alteração do exígio de canal de cálcio, que provoca um aumento prolongado da abertura dos canais de cálcio. Isso vai levar à perda das fibras A, delta e C, que são aquelas que a gente percebe o quente e o frio na pele, e perda das fibras nervosas intradérmicas. Tudo isso pode levar a uma dor neuropática, que é a característica da neuropatia periférica pós-quimioterapia. Então, lembrar que muitas das drogas que a gente tenta usar na neuropatia pós-QT são antioxidantes. Tá? Não tem muita comprovação científica, mas a gente pensando em termos de fisiopatologia, se a gente inibir a formação desse radical livre, a gente teoricamente estaria tratando. Então, como é a apresentação? O que é mais comum é ser uma o que é mais incomum é ser uma neuronopatia. Acontece normalmente entre os primeiros e terceiros ciclos de QT. Você tem aquela distribuição característica de luva e bota, você tem uma distribuição sensorial que precede a motora, e quando você tem uma destruição do gânglio da raiz dorsal, ela é irreversível. Como a gente mais vê na clínica, não é a neuronopatia, é a axonopatia, quer dizer, é o axônio do nervo. Você tem também a distribuição em luva e bota, mas pode ser mais tardiamente do que no primeiro e terceiro ciclo. Inicia em membros inferiores e pode ascender, e pode iniciar também entre o primeiro e terceiro ciclo, e é sensorial, porém pode evoluir para a motora. Quando a gente fala que pode evoluir para a motora, quer dizer, além das alterações sensoriais, de sensibilidade normalmente, você pode ter alterações motoras, não é tão incomum. Então, como é que a gente vê a apresentação clínica? Você pode ter uma dor em queimação, você pode ter uma dormência, uma desestesia ou uma alodínia. A alodínia é aquela sensação desagradável ao estímulo que normalmente não é desagradável. Então você toca o braço do paciente e ele diz, está me incomodando. Então isso é uma alodínia ou alodinia. Pode ter também formigamento e dor, sensibilidade à temperatura. É como se você estivesse tocando o tempo todo, o doente fala isso, numa pedra de gelo. Tá? Continuando. Em alguns casos, os nervos motores são afetados e, ocasionalmente, também o sistema nervoso autônomo. Isso é um quadro muito mais grave, em que o paciente vai desenvolvendo uma alteração motora, que ele já não consegue mexer direito os braços, a perna, pode ter uma claudicação, começa a deixar cair as coisas da mão quando você segura. Por quê? Além dele não ter aquela sensação boa sensorial do tato, ele já tem um acometimento motor. Então isso não é tão incomum. E o que acontece também? Pode ter alterações do sistema nervoso, que ele começa a suar de um lado só, pode ter hipotensão postural,
pode ter diarreia, todas as alterações autonômicas. Então, isso também pode acontecer. É bem mais raro as alterações do sistema nervoso autônomo, mas não é tão incomum como a gente pensa. Pode ter alteração de bexiga, desenvolver uma bexiga neurogênica. Então, é complicado. Os medicamentos à base de platina são uma exceção. A cessação pode continuar e deteriorar-se ao longo de vários meses após o fim do tratamento. Muitas vezes, durante o tratamento, ele tem alguns sintomas somente de dormência e depois de 6 meses de término da quimioterapia, ele começa a apresentar de novo as alterações sensoriais. Algumas neuropatias parecem ser irreversíveis. Ela pode ser minimizada com fármaco e outro tratamento, mas a dormência geralmente é resistente ao tratamento. Continuando na apresentação, a quimioterapia exerce efeitos diretos e indiretos sobre os nervos. Então, diminui a amplitude dos potenciais de ação, a velocidade de condução lenta e induz a dor em pacientes. Tá? Então, de novo, as drogas, compostos da platina, os caloides da vinca, taxanos e outros. Os fatores de risco. Populações que já apresentam algum tipo de neuropatia são aquelas que são mais propensas a desenvolver a neuropatia pós-QT. Então, são elas, pacientes diabéticos, pacientes portadores de HIV, pacientes que já têm alguma patologia isquêmica em algum membro. Então, são pacientes que você tem que ficar de olho porque ele pode desenvolver a neuropatia pós-QT. Também está demonstrado que minorias raciais tiveram cerca de 2 a 4 vezes mais chances de desenvolver neuropatia quando em comparação a mulheres brancas, mulheres negras comparada com branca. Tem demonstrado também que esse receptor efrina tipo A e polimorfismo em relação a CYP2C8, que afetam também a neuropatia induzida pelo taxel. A prevalência. Aqui, nesse estudo, mostrou que na Europa a gente tem cerca de 1 milhão de pessoas com neuropatia pós-QT, nos Estados Unidos também 1 milhão e no Japão 400 mil. No total de 2 milhões e 400 mil pessoas, pacientes, né? Então, para a gente ver que muitas vezes o câncer, a gente já consegue atingir a cura, mas a dor relacionada a esse tratamento, às vezes não é só a neuropatia, tem outros tipos de dor, muitas vezes impacta muito a vida desse sobrevivente. Então, hoje em dia, muitos estudos a dor relacionada aos sobreviventes do câncer. Então, a gente paga um preço pela cura, né? Infelizmente. E aqui, por tipo de droga, a gente vê que a platina são as que mais têm a incidência. Então, essas platina, o Taxol e outra platina. As terapias atuais. Esse é um algoritmo da ASCO, né, que é a Associação Americana dos Oncologistas Clínicos, e que isso foi publicado em 2014, na revista deles, e que eles propõem um tratamento inicial para a neuropatia periférica. Então, o que eles põem de primeira linha? A duloxetina, que ele é um antidepressivo, inibidor da recaptação da serotonina e da noradrenalina. Ele foi lançado para pacientes, né, dizendo que era eficaz em pacientes portadores de neuropatia diabética, por isso teve esse link com a neuropatia periférica induzida pela QT. Segunda linha, duloxetina ou pregabalina, ou associação dos dois, ou associação de pregabalina combinado com antidepressivo tricíclico. Então, isso é o que a gente tem para tratar os nossos pacientes, inicialmente portadores de neuropatia periférica. É claro que quando ele ainda está em vigência de QT, há de ver se pode ou não diminuir a dose da quimioterapia, claro. E isso para o paciente é muito difícil, porque muitas vezes ele não fala, tá? Ele não fala que ele está com dormência, ele não fala que ele está com perda da sensibilidade. Por quê? Ele tem medo de diminuir a dose da QT e volte a doença, ou a doença não vai embora. Então, isso é muito complicado. Muitas vezes o doente esconde isso do oncologista, esconde isso da enfermagem, que faz a sua anamnese inicial. Então, a gente tem que ficar de olho
o ideal seria drogas que não tivessem esse tipo de efeito. Terceira linha, a gente tem para aquela dor neuropática localizada o PET de lidocaína. O PET de lidocaína tópico, é um PET, né, um adesivo, e ele também pode ajudar muito nesses tipos de dor neuropática periférica localizada. Terceira linha, aqui ele põe o tramadol, somente na terapia aguda ou resgate se necessário. Mas isso aqui seria o melhor dos mundos, se a gente não tivesse que usar nenhum tipo de opioide. Mas não é verdade, a gente usa opioide, todos eles, no tratamento da neuropatia, dependendo da resposta ao paciente. Por quê? Porque a dor é insuportável e só esse tipo de medicamento, um antidepressivo e um anticonvulsivante, que é a pregabalina, não melhora a dor. Então a gente tem que lançar mão, muitas vezes, de um opioide, embora o opioide não seja a droga ideal para tratar a neuropatia periférica. Está aqui como terceira linha e só o tramadol. Bom, esse guideline aqui, ele põe todos os tipos, as classes de medicamento, ele põe os opioides, os tricíclicos, os anticonvulsivantes, os inibidores da recaptação e as drogas anti-inflamatórias. Aqui ele já pensa no antioxidante, o ácido alfa-lipoico, glutatión e vitamina E. E as substâncias que influenciam os canais de sódio e cálcio, que é o cálcio e magnésio, suplementação de cálcio e magnésio. Isso já foi usado muito pré-QT, quando você usava cisplatina nos anos 90, mais ou menos, mas isso caiu por terra. E não se usa mais essa infusão de de cálcio e magnésio, desculpa. Aqui ele tem os anticonvulsivantes, pregabalina e carbamazepina, e os neuroprotetores, ginkgo biloba e glutamina. Então, esse guideline, ele é muito mais abrangente do que o da ASCO, mas ele não tem muita evidência, por isso que a ASCO só escreve que tem evidência. As evidências, como eu falei aqui, a lamotrigina, que também é um anticonvulsivante, não tem benefício, mas tudo é um N muito pequeno. A gabapentina também não, e a amitriptilina também não. A gente pensando em saúde pública, a gente não tem duloxetina em saúde pública. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a velha amitriptilina e lá no INCA a gente tem a venlafaxina. Então, é muito difícil você tratar com drogas totalmente adequadas em termos de saúde pública, em termos de SUS. As terapias atuais, então o que a gente tem? Assim, vamos dizer que não tem evidência, são terapias alternativas, tá? Nós temos o mentol tópico, tem alguns estudos pilotos sobre ele, que tem demonstrado benefício no tratamento da neuropatia periférica. A capsaicina, que é um derivado da pimenta, da chile, porque ele atua num tipo de receptor, que são os vaniloides, que são responsáveis pelo tipo de dor em queimação. Então, a capsaicina tópica pode ser usada, mas quem já usou diz que é horrível, porque queima pra caramba, eu nunca usei. Então, também é complicado. Ácido alfa-lipoico tem sido avaliado em pequenos ensaios clínicos de eficácia para tratamento. O acetilcarnitina também tem sido investigado para o tratamento da neuropatia. Agora, vale lembrar que nada disso tem evidência ainda, tá? As terapias atuais de prevenção, o que a gente tem? Esse também é uma publicação da ASCO, aquela mesma que eu botei no tratamento. Então, aqui para vocês verem, com calma, não vou conseguir falar de tudo, a maioria é ou contra, ou moderadamente contra, ou totalmente contra. Então, aqui a gente vai ver todas essas drogas que a gente usa, eles não recomendam. Então, vai lá, acetilcisteína, aminofostina, mitriptilina, ele é contra, moderadamente contra. Cálcio e magnésio também, carbamazepina, inconclusiva. Glutamina, inconclusiva. Eu não consigo ler tudo aqui. Glutamina, ômega 3, inconclusiva. Então, a maioria ou é inconclusiva, ou é moderadamente ou totalmente contra. Moderadamente contra ou totalmente contra. A vitamina E, que é uma droga que eu uso ainda hoje, por ser antioxidante, também põe moderadamente contra. Então fica difícil tratar, né?
Terapia de prevenção, como eu falei, cálcio e magnésio, vitamina E, glutamina e ácido lipóico. Aqui tem alguns estudos que são a favor, mas também, mais uma vez, tem N pequeno. Fitoterapias e ervas medicinais. Esse artigo é um artigo muito interessante, quem puder ler. Ele foi publicado esse ano, é um estudo coreano, e que ele fala de algumas ervas e fitoterapia. Então ele fala do ginkgo biloba, da camélia, que a gente usa, que os oncologistas agora estão usando camélia. Aquele Ocino Santos um manjericão sagrado, que também nunca ouvi falar, então se eu fui estudar e descobri um monte de coisa que eu não sei. Mas é interessante, porque nesses países, né, na medicina não tradicional, eles usam muito isso. E também tem fórmulas, que você combina vários deles. Na Coreia e no Japão, que são nomes impronunciáveis, eu não vou tentar ler aqui, mas eles combinam vários tipos de drogas dessas que eu falei anteriormente. E com alguns resultados bastante interessantes. Então, quem sabe um dia a gente consegue aqui na nossa medicina tradicional fazer um pouquinho da medicina oriental. Conclusão. Então, o tratamento e prevenção efetivo ainda constitui uma grande lacuna. Você tem poucos estudos que são controlados, randomizados. Então, é essencial que sejam feitas novas pesquisas na área e novas drogas podem ser desenvolvidas para prevenir e tratar adequadamente a neuropatia induzida pela QT. Eu estava falando, eu dei uma aula sobre neuropatia em 2012 lá no INCA e fui estudar de novo para ver o que tinha de novo, né? E não tem nada de novo, né? Então, é muito angustiante para a gente que trata esse tipo de complicação, esse tipo de consequência da quimioterapia, porque a gente não tem muito com o que tratar, né? São drogas que a gente trata a dor em geral. Então é isso, muito obrigada. Vamos ao próximo.